Olá, nesse Gazine do dia 28 de junho de 2024, eu vou apresentar um vídeo que foi uma entrevista que eu concedi à TV Serra Dourada em Goiânia, Goiás, próximo do ano 2000, 2001, por aí. E nessa entrevista que eu resgatei, eu estava junto, eu fui convidado, né, para um jornal televisivo da TV Serra Dourada na época. Eu estava junto do grande cartunista goiano Jorge Braga, cujo nome é uma homenagem também à Gibiteca Jorge Braga, situada em Goiânia, Goiás, dentro do complexo do prédio cultural, onde tem a biblioteca estadual e também o cinema cultural na praça, numa praça principal que existe em Goiânia, né? Praça Cívica. E aí, nessa época, eu havia terminado há pouco tempo antes, né, em 1999. Eu comecei em 1994, não, 96. Em 1996 comecei o mestrado na Unesp e finalizei esse mestrado em 1999. Daí, 2000, 2001, deve ter sido no ano de 2000, eu estive em Goiânia, dei uma série de palestras, inclusive na Gibiteca, e os contatos dentro da Gibiteca me levaram a ser entrevistado. E nesse dia, o Jorge Braga, o cartunista, também foi convidado. Então, na mesma mesa estávamos eu e ele falando sobre história em quadrinhos e a importância das HQs. E eu cheguei a mostrar também alguns fanzines e falar da importância dos fanzines. Então, esse vídeo, mesmo sendo antigo, eu o coloco aqui no meu Gazine, face à importância que tem histórica, né, para a Goiânia, para o Brasil, em relação ao que falamos sobre histórias em quadrinhos naquela época. Vocês podem ver que em determinado momento eu mostro um álbum francês do Philippe Druillet e chego a dizer que provavelmente nunca seria publicado no Brasil. Tamanha dificuldade de ser valorizado, de serem valorizados os quadrinhos naquela época. Atualmente temos o Druillet sendo publicado, sim, tivemos uma versão integral do trabalho dele, o principal há poucos anos publicado no Brasil, mas ainda assim ele é meio incógnito, né, para as gerações atuais, embora ele esteja ainda bem ativo na França e é um dos pivôs principais da formação dos humanoides associados, Les Humanoides Associés, que deram origem à famosa revista que influenciou o mundo inteiro, Metal Hurlant, né? Metal gritante, o metal que grita. Bem, eu vou passar então agora para vocês a entrevista. Ela tem uns 16 minutos. Tem o início dela, que a jornalista fala de outras coisas, um sorteio, etc. Mas vale para vocês verem o histórico daquele período, né? E é bem interessante a minha fala e a fala do Jorge Braga também. Vale, então, como eu falei, como um registro histórico importante do que se pensava acerca dos quadrinhos e também um pouco dos fanzines naquele período do final da década de 90, século 20, para então o início do século 21, década inicial, a primeira década inicial do século 21, então o ano de 2000 ou 2001, provavelmente 2000. Assistam e divulguem. Grande abraço a todos, até o próximo Gazine, mas assistam o vídeo agora. Nós estamos de volta ao Jornal do Meio-Dia, chegando participações aqui. André, Parque das Nações de Anápolis. Vamos checar a sua reclamação, André. A gente entra em contato com você. Ludmila também, setor Novo Mundo, e uma denúncia chegando aqui séria. Vamos checar também e trazer a reportagem de João Pedro Village, Garavelo 1, em Aparecida de Goiânia. Nosso telefone para que você participe do jornal 291-2332 e o nosso fax 235-2051. Agora, para você participar do sorteio, basta escrever uma carta para a TV Serra Dourada, uma não, várias cartas
aqui para a Rua Pouso Alto, número 635, em Campinas, TV Serra Dourada, promoção Repórter 500 anos. E muitas cartas chegando a cada momento aqui. Hoje o sorteio de um televisor, deste televisor Semi Toshiba 20 polegadas. Aproveite, escreva sua carta e traga correndo aqui para a TV Serra Dourada, ou então coloque pelo correio todos os sábados o sorteio de um televisor ou de um microcomputador. E todos os dias, uma pré-seleção das pessoas que poderão se transformar em um repórter por um dia, repórter 500 anos, aqui na TV Serra Dourada. E a sua participação pode vir também para os nossos entrevistados de hoje. Aqui ao meu lado, já o Gásio Andraus, ele que é mestre em Histórias em Quadrinhos e Artes Visuais pela Universidade Estadual Paulista. Também o Jorge Braga com a gente, cartunista e colecionador de histórias em quadrinhos. O Gazi, que está ministrando várias palestras aqui em Goiânia, né, Gazi, sobre histórias em quadrinhos e tentando resgatar o valor da leitura. Sim, eu dei uma palestra no dia 3, na Gibiteca, e foi sobre história em quadrinhos como arte sequencial. E, na verdade, também para se comemorar o 30 de janeiro. E você dizia direcionada mais para professores das redes, da rede pública. É direcionada para o público em geral, mas acabou acontecendo de os professores comparecerem em massa para as palestras. Que tipo de orientação você dava para incentivar o aluno a se interessar pela leitura? Seria um início a leitura de histórias em quadrinhos do gibi? O melhor é se iniciar com o que tem em mãos, que no caso seria a Turma da Mônica, seria super-heróis norte-americanos e Walt Disney, né? Isso em âmbito nacional. Mas partindo daí, procurando esses elementos de crítica e elementos construtivos. Você trouxe vários aqui. Eu trouxe material que né? quase não sai mais no Brasil, ou que nunca saiu no Brasil e que jamais sairá no Brasil. O que, por exemplo, Gazi? Bom, esse aqui provavelmente nunca vai sair no Brasil, que é um gibi francês, né? O gibi francês ele tem essa formação, capa dura, material de qualidade, quadros que fogem do padrão, então são autorais. A diferença deles para o quadrinho clássico normal que a gente conhece de produção comercial é que é um autor apenas que produz. E esse autor ele tem liberdade total como um diretor de cinema, como um escritor de livro. Isso aqui é como um livro. Então para eles é vendido em livraria e ao mesmo tempo é colocado e guardado em casa ou em bibliotecas para utilização como um outro livro qualquer de cultura, né? Gazi, o público dos quadrinhos é mais o infantil ou não? Hoje está mais pulverizado? No Brasil está meio pulverizado infantil e infanto-juvenil. Com o advento do videogame, diminuiu-se muito. Nos anos 70 eu estava até conversando com o Jorge Braga e ele lembrou Mortadelo e Salaminho, muito material que não existe mais, mas que era lançado nos anos 70 no Brasil para criança e para adolescente. Um preconceito também com o gibi? Sim, principalmente para o adulto. Seja uma leitura inocente. Que não é tão inocente. Não assim, é tão né, inocente. E esse livro aqui foi escrito por Ariel Dorfman, que é eu não me lembro se ele é sul-americano, espanhol, mas ele está dando aula atualmente na França, junto com outro autor. E eles escreveram esse livro denunciando a hegemonia cultural do poderio norte-americano através das simples histórias em quadrinhos do Walt Disney, que não são tão simples assim. Por falar em poderio norte-americano, os nossos quadrinhos deixam a desejar em relação aos americanos, na sua opinião? Não, porque toda a produção boa, principalmente para o público adulto, existe no meio do fanzinato, dos fanzines ou das edições alternativas de quadrinhos. E essas edições, elas percorrem o Brasil e o exterior através dos correios. Na Espanha, normalmente, tem o Salão de Ourense, que é um salão dedicado exclusivamente aos fanzines e às revistas alternativas de quadrinhos no mundo inteiro. Quer dizer, mesmo que não haja no mercado oficial, isso continua ocorrendo de outra forma. E aqui temos espaços também, espaços maravilhosos dedicados aos gibis, à leitura, né, Jorge? Gibiteca, você dizia que está bem procurada, né? Nós temos a Gibiteca, que funciona na Agência de Cultura, e temos a Gibiteca itinerante, que até aqui a Gibiteca itinerante, as escolas que quiserem marcar a visita da Gibiteca, devem ligar para 212-4606, ramal 253. Vamos repetir, Jorge? 212-4606, ramal 253. E tem havido esse interesse, Jorge, por parte das escolas em levar esse tipo de instrução para os alunos através dos gibis? Tem, e a Gibiteca itinerante, ela é interessante porque eu peguei uma Kombi, adaptei, coloquei ali 600 gibis. E anda pela cidade inteira. E aí vai na periferia. E esse trabalho nós estamos levando a revista em quadrinhos
para a criança que não tem acesso a ela. E que avaliação você faz do trabalho até agora? As crianças têm se mostrado interessadas por esse tipo de leitura? Muito, muito. E incrível, os meninos escolhendo o gibi é interessante, porque eles procuram os gibis que têm a ver com eles. E pelo que eu percebi, os grandes super-heróis americanos estão ficando para trás. Então está ficando mais Mônica, Cebolinha. Isso é ótimo, Tem né? preferência diferente de idade, Jorge? Bom, o menino um pouco maior, ele prefere já os super-heróis. E Mas tipo assim, a Ludmilla, que está acompanhando aqui no estúdio, né? Ludmilla, a Bárbara. Leem gibi? Ludmilla e Bárbara. Gostam Eu de gibi? leio. Ou não? Eu gosto. Gosta? Lê qual? Turma da Mônica. E você, Bárbara? Cascão, Turma da Mônica, qualquer um. Como que é feito esse chamamento, Jorge, assim que você chega na periferia? É uma coisa organizada por escola, as professoras organizam, levam os alunos para conhecer a Gibiteca? Bom, tem a Gibiteca que funciona no prédio da agência goiana, que as escolas vão lá, as pessoas mesmo, quem está afim, quem tem um tempo e está afim de ler uma revista em quadrinho, vai lá. Agora, a questão da Gibiteca itinerante, ela vai na escola, a diretoria marca, aí a Gibiteca vai na escola, então durante um período ela fica ali e a criançada à vontade para ler a revista que quiser. Você acredita, Jorge, que a charge está substituindo um pouco os gibis, ou já vem um processo, ou uma coisa não interfere na outra? Não, Você é um chargista, faz todos os dias. Na verdade, a charge existe bem antes da história em quadrinho. É? A história em quadrinho acaba sendo uma consequência da charge. Porque a charge é um quadrinho e é bem política e tudo. E depois é que começaram a surgir as historinhas sequenciais. Histórias maiores, né? Porque a charge é uma frasezinha e diz tudo, né? E a charge ela é uma maneira de uma gozação no momento. A história em quadrinho não, ela é eterna. Então eu acho que a história em quadrinho é uma maneira de colocar o desenho de humor para qualquer situação. E a charge não, ela só cabe ali, daqui a uma semana a charge que eu fiz hoje já não vale mais. E a história em Até quadrinho porque existe uma dinâmica muito grande dos fatos, né, que acontecem dia a E dia. o Caso faz essa abordagem também nas suas palestras, Caso, a diferença entre charge, histórias em quadrinhos? Eu faço a diferenciação de charge, cartoon, história em quadrinhos e caricatura, mas na verdade a caricatura ela está em todos, né? Porque a caricatura é a deformação, é o exagero, vem do italiano, caricare, exagerar. A charge é a mesma coisa em francês, só que ela pegou uma conotação no Brasil de um desenho de ataque político, de ataque de momento. O cartoon já é um desenho mais eterno. E a história em quadrinhos é a derivação dos dois, porque ela vai se desmembrando, se decupando em sequências, né? Então é a mesma coisa no fundo. Elas podem até se misturar. E o seu interesse pelo gibi, por histórias em quadrinhos, foi bem novo enquanto criança? Desde criança. Outra coisa que eu me lembrei enquanto você estava falando é que a história da raça humana começou no desenho, começou na charge dentro da caverna. Eram os desenhos dos homens primitivos. Então eles desenhavam... As pinturas rupestres. Pinturas rupestres. Eles desenhavam aquilo que tinha a ver com o cotidiano, que para eles podia ou não ser místico, e que na verdade acabou se transformando em desenhos de arte sequencial, de pintura medieval nas catedrais góticas. É a mesma coisa. Hoje a televisão tem tomado um pouco o espaço do gibi, você acredita? Porque você disse que hoje o público é mais infantil no caso desse tipo de leitura. A televisão, o videogame, a internet agora tem tomado esse espaço? Tem histórias em quadrinhos, eles estão tomando o caminho na internet, mas estão se adequando, porque a internet você pode utilizar movimento, som e outras coisas mais. Mas o videogame, desde que ele surgiu, ele tomou mesmo o espaço do quadrinho infantil. Na Europa, o quadrinho de maior penetração é o quadrinho adulto. É o quadrinho para o público adulto. O infantil, ele tem acesso também. Esse gibi aqui, Gás, licença, esse bem grande. Esse é o
O gibi que saía no Brasil nos anos 70, originalmente ele saiu em 1940 e alguma coisa, 1950. O nome gibi até veio dessa publicação. Dessa aqui. daqui. E o gibi é um meninote preto. Vocês podem pegar o dicionário em casa e vão ver, gibi, menino preto. Era como eram os meninos de cor eram chamados. E essa nos anos publicação 40. é de quando, Gazi? Olha Essa só. já é nos 70, 73, Anos 74. 70. Essa é a segunda versão do gibi. A primeira, a original, é 1940, 1950. E era Essa desse tamanho. saía- Sim, Desse ela tamanho. saía em fascículos grandes e aqui ela está encadernada. São vários fascículos. Dificultava um pouco encadernados. a leitura, né? Porque Aí foi uma espécie de ousadia editorial para se parecer com um jornal, porque o início do gibi é o jornal, né, de certa forma. O início do gibi impresso é no jornal, são as tiras. Aliás, cada país tem um nome para gibi. Nós usamos o nome gibi como revista, mas a história em quadrinhos, ela tem outros nomes espalhados pelos E o outros países. Romãozinho ali também, né, Jorge Braga? Ah, Você é. viu o Ele trouxe Romãozinho lá o também? material também. E para mim é uma honra ver minha revista nas mãos Eu tenho alguns. do Andraus. Aqui, eu trouxe até aqui, eu vou passar para ele. Pois é, o Badião eu alguns. não tenho. O Badião é o primeiro gibi goiano, eu trouxe aqui o número 3. Você disse que esse é mais específico para os adultos. Ele era na linha do Fradim, porque na época eu tinha muita amizade com o Efil, e ele falava, não, você tem que fazer uma revista. E eu e o Paulo Gonçalves resolvemos, vamos fazer uma revista. Mas era terrível, porque o Paulo fazia o texto e eu enrolava para desenhar. Ou às vezes ele enrolava para me passar o texto. A revista foi um Nunca saía, né, Jorge? nunca saiu. Saíram 3 números só. Agora, o que tem sido um sucesso, você disse, a frequência das pessoas da Gibitec. Nós fomos lá mostrar, cerca de 1.500 pessoas visitam todos os meses a Gibiteca Jorge Braga, da Fundação Cultural, ou melhor, agora é a agência, né? Agência. Cultural Pedro Agência Ludovico. Cultural Pedro Ludovico, em Goiânia. O local possui um acervo de mais de 3.000 gibis para a alegria dos leitores. A reportagem é de Flávia Vinhal. O formato das edições, as personagens e as histórias mudaram, mas a revista em quadrinhos continua atraindo leitores de todas as idades. Em 1869 surgiu a primeira revista em quadrinhos e pesquisadores afirmam que foi aqui, no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. A publicação aconteceu na revista Vida Fluminense. O gibi se chamava Nhoquim, do caricaturista Ângelo Agostini. 30 anos depois, o gibi foi feito nos Estados Unidos e se espalhou pelo mundo. Dentro das páginas coloridas ou preto e branco, as aventuras dos super-heróis e a traquinagem de personagens infantis como Mônica, Cebolinha, Ceninha e Romãozinho estimulam a imaginação do leitor. Aqui na Gibiteca Jorge Braga tem 3.500 gibis e por mês cerca de 1.500 pessoas visitam o local. Cada uma delas tem uma explicação do porquê ler revista em quadrinhos. É que nem televisão. Só que a gente lê a história, Ah, você acha que o gibi é igual à televisão? mais ou menos. Por que você fez essa comparação? Por causa que o gibi tem mais, quase igual da televisão. E também a televisão já fala, o gibi a gente lê. Você gosta de ler? Uhum. Você vê os super-heróis e você imagina o quê? Imagino ação, aventura. E você gosta? Uhum. Você prefere ler um gibi do que estar jogando uma bola, por exemplo? Uhum. Eu não gosto muito de futebol, não. Eu prefiro é gibi. Você estimula sempre as suas crianças a ler um gibi? Estimulo. Por quê? Gibi como livro de maneira geral. Porque eu acho que incentiva a imaginação, ajuda na criatividade. Tá? Então, enquanto eles estão imaginando como é a aventura, a mamãe também senta para ler um gibi. Sempre eu gosto de ler. E o que você sente quando está lendo um gibi? Ah, eu acho que a gente dá asas à imaginação, à fantasia. Eu gosto de ler. E o Jorge Braga anunciando novidades para o Romãozinho, né, Jorge? O Romãozinho, a partir de agora, a partir desse mês de fevereiro, ele vai circular em Aparecida. Ele está mudando para Aparecida e ele vai discutir os problemas de Aparecida, as soluções. Mudou para Aparecida, mas continua trabalhando em Goiânia. Fica ali na Vila Brasília, na Fica no divisão, NEM, né? Nem Goiânia, nem Aparecida. Enfrentando o problema do IPTU, se é de Goiânia ou de Aparecida.
Pois é, Isso também é uma boa discussão, viu? Mas não, o Robalzinho vai mudar pro miolo de Aparecida mesmo. Não vai faltar história, né, Jorge? Jorge, um abraço para você, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Obrigado a vocês. Jorge, que aniversariou ontem de ressaca, né, Jorge? Ótimo. Parabéns. Um abração, Jorge. E para encerrar, Viviane, rapidamente, setor Gravelo, qual foi a sua primeira história em quadrinhos, Gazi? A primeira que eu li foi do Walt Disney, com 7 anos de idade. A primeira que eu produzi para o público adulto foi em 86, mais ou menos. E continua produzindo? Continuo produzindo. Eu produzo autoedições como essas aqui e circula pelo fanzinato, pelo meio underground, né? E sua próxima palestra, Gazi? Vai ser que dia? Dia 15 e 17. É um workshop no MAC, na Escola de Iniciação às Artes Plásticas do MAC. Teria que ligar para 223-5847 e falar com a Tereza. 223-5847. Ok, Gazi isso. Andraus, que é mestre em Histórias em Quadrinhos e Artes Visuais pela Universidade Estadual Paulista. Isso. Obrigada. E eu agradeço a Cléia, a coordenadora da Gibitec, e a Leila da Biblioteca, por terem aberto o espaço para eu poder divulgar esse trabalho. Ótimo, boa tarde para você. Obrigado. E veja a seguir, servidores reprovados no testão do governo começam a ser colocados em disponibilidade. Jornal do Meio-Dia, TV Serra Dourada, jornalismo de verdade. Companheiros do PSDB. Bom, vocês assistiram e um detalhe importante, eu não fiz edições nem no começo e nem no final, porque o som estava em mono num canal só, então eu tive que suprimir o áudio do vídeo original e num outro programa chamado Goldwave, eu reconstituí o som nos 2 canais. E aí se eu fizesse essa edição, teria que também editar o áudio e ia me dar complicação. Então, ele foi integral por isso. Espero que tenham apreciado essa visão dos quadrinhos dos fanzines no início do século XXI, no ano de 2000, do final de 1999 para 2000, com a dificuldade de publicações de quadrinhos no Brasil. E essa entrevista foi muito importante para a época e as minhas divulgações e os meus cursos e oficinas dados em Goiânia, fora o mestrado que eu havia finalizado, junto com outros pesquisadores do Brasil inteiro e quadrinistas, ajudaram a promover uma maior aceitação e entendimento do meio também acadêmico acerca da importância dos quadrinhos ao Brasil e ao mundo. É isso, grande abraço. Até o próximo Gazine. Olá, este é o Gazine, seu canal sobre fanzines, zines, artes zines, biográficos zines e afins.